Bom dia a todos no universo, bom dia família celestial. Bom, inicialmente vou pedir para você já deixar seu like neste vídeo, fazer sua inscrição no canal e acionar o sininho de notificações, certo? Então hoje nós vamos fazer a nossa aula 2 do programa 1, Mediunidade, Estudo e Prática. Bom, aula 1 nós falamos sobre a evolução histórica da mediunidade. Agora, a aula 2, nós vamos falar sobre mediunidade metapsíquica e parapsicologia. Vamos lá. Os fenômenos psíquicos, do grego psique, alma, espírito, estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, têm como agente o espírito, ser humano sensível e inteligente. Na verdade, nós costumamos dizer o seguinte: somos espíritos, ok. Espíritos encarnados, ou seja, estamos na carne, né? Quando nós morremos, nós somos espíritos desencarnados ou fora da carne. É isso. Para a doutrina espírita, tais fenômenos considerados naturais são em duas categorias: os fenômenos mediúnicos e os anímicos, emancipação da alma. Os primeiros são intermediados pelos médiuns. É de toda pessoa que sente um grau ou influência do espírito. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui um privilégio exclusivo. Mediunidade é a faculdade psíquica que os médiuns possuem, manifesta de forma mais ou menos intensa por meio de uma variedade efetivo de tipos: videntes, psicógrafos, audientes, musicistas e cura, etc. A prática mediúnica denominada mediunismo. Bom, então, a passagem no livro dos Espíritos, se eu não me engano, e depois lá no livro dos Médiuns que fala, né, que todos somos médiuns, cada um em um certo grau de desenvolvimento, tá? Tem médium que vê espírito, tem médium que ouve, tem médium que sente, tem médium que psicografa, recebe mensagens, tem médium que de psicofonia, né? Tem médium de cura, músicos, tem médium artistas, né? Faz quadros e assim por diante. Tem todo tipo, vários tipos de médium. Eu, no meu caso, eu consegui desenvolver até o momento a psicografia, psicofonia, visão, audição, sensitividade, né? E agora estou em busca de desenvolver a cura. Bom, na segunda categoria, ainda segundo o Espiritismo, temos os fenômenos anímicos, do grego anima, alma, ou mais propriamente de emancipação da alma. São produzidos pelo próprio espírito encarnado. Nessa situação não age como intermediário ou intérprete, partindo-se do princípio de todo ser humano é médium. O espírito André Luiz
assim conceitua o animismo, o perto feminino, os psíquicos, produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação e mais. Temos aqui muitas ocorrências que podem repontar os fenômenos mediúnicos, os efeitos físicos, os efeitos intelectuais, que a própria inteligência encarnada comanda manifestações ou delas participando com diligência, numa demonstração que o corpo espiritual, o perispírito, pode efetivamente desdobrar-se e atuar com recursos implementos característicos como consequência pensante e organizadora, fora do carro físico. A gente fala que o próprio médium pode, né, sem ação de espíritos, atuar desdobrando-se, né? Que eles chamam de animismo. Metapsíquica ou metapsiquismo indica, segundo a psicologia, um corpo de doutrinas sem base no método físico, que se funda na aceitação da realidade dos espíritos, segundo os espíritas, criptesia. A parapsicologia é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos usualmente inexplicáveis. Então eles aceitam a realidade dos espíritos, fenômenos, tudinho, né? Sem método científico. E a parapsicologia é uma tentativa de aplicação de métodos científicos a esses fenômenos. Então a diferença entre a metapsíquica e a parapsicologia. Então aqui vem falar, né? Muita coisa sobre a metapsíquica. Ó, a metapsíquica foi fundada por Charles Robert Richer, de 1850 a 1935, foi o período que ele viveu. Um médico francês, prêmio Nobel de Medicina em 1913, com a conclusão dos seus estudos com médiuns, sobretudo pacientes obsidiados, portadores de instrumentais, conforme consta em sua obra, Tratado de Metapsíquica. Definiu a metapsíquica como ciência que tem o objetivo de produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devido a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Então não tem um método científico, mas ele aceita a realidade dos espíritos. Legal, né? E lá pra cá tem muito avanço, né? Muito avanço. Bom, vamos falar da parapsicologia agora. No século XX surge a parapsicologia, também conhecido como a pesquisa, a parapsicologia, grego, psique-alma, e ciência mais logo, estudo. Ciência significa literalmente o estudo que é além da psique, e os indivíduos propriamente conhecidos como sensitivos ou psíquicos. A experimentação científica de tais fenômenos paranormais teve início nos Estados Unidos em 1927 com o professor J.B. Ryer, fundou o Instituto de Parapsicologia da Universidade de Duke.
ou de estudo parapsicológico de Durlan. A parapsicologia é o campo da psicologia que investiga todos os fenômenos psicológicos que aparentemente não podem ser explicados em termos de leis ou princípios científicos naturais. A parapsicologia inclui o estudo da evidência, telepatia, transe, telecinese, mediunismo, poltergeist. A finalidade dos parapsicólogos é colocar esses fenômenos como âmbito de tais leis naturais, ampliando se necessárias as fronteiras dessas últimas. Muito bom, gente, ó. Show de bola. Aí vai falar aqui dos fenômenos psicocinéticos. Vamos ver o que eles falam aqui rapidamente. Caracterizado por ações diretas dos sensitivos no meio ambiente. Então, a pessoa, de repente, consegue mover uma caneta, mover um objeto de um lugar para outro, né? Fenômenos extrasensoriais encontram-se divididos em 3 tipos: psigama, psicapa, psiteto. Psigama, telepatia, clarividência, clareaudiência, xenoglosia. Psicapa, levitação, transporte de objetos. Psiteta, que são os fenômenos mediúnicos propriamente ditos. Em síntese, a doutrina espírita, os fenômenos paranormais ou extrasensoriais são considerados 2 tipos anímicos mediúnicos. Os primeiros, assim denominados por Alexandre Askarov, 1832-1903, diplomata e filósofo russo, que ao expropriar a expressão anima, designa fenômenos paranormais produzidos pela própria alma humana. Esse quadro codificador preferiu chamar de fenômenos de emancipação da alma. Os segundos, originalmente designados por Allan Kardec, indicam a faculdade inerente às pessoas que se comunicam com seres extracorpóreos. Aí vem a atividade. A atividade que vai dizer o seguinte, vamos lá, atividade prática. A prece do republicano e do fariseu. Objetivo do exercício: identificar a prece do republicano e do fariseu, a maneira correta de orar ensinada por Jesus. Ensinar os sentimentos suscitados pela prece conferida pelos 2 personagens do Evangelho. Sugestões ao monitor: pedir aos participantes que façam a leitura do texto evangélico, orientá-los a realizar breve troca de ideias sobre o texto. Em seguida, os participantes devem apresentar conclusões de estudo de acordo com o que se solicita nos objetivos. Ao final da reunião, proferir a prece destacando os sentimentos evidenciados na atitude do publicano. Muito interessante. E aqui tem a prece oral do publicano e do fariseu. Vamos ler. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava dizendo a si mesmo essas palavras: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, exploradores, injustos e adúlteros, que nem também como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo e tudo quanto adquiro. O publicano, porém, de pé de distância, não queria nem levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tenha compaixão de mim, pecador. Digo-vos, este desceu para casa justificado, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído,
e aquele que diminui será exaltado. As referências tem aqui, né? Bom, qual a conclusão que a gente diz daqui? O fariseu, né? Ele disse na sua prece que dá graças por tudo e tal, que não é adúltero como publicano, também não é como publicano. E o publicano já diz o seguinte, que ele é realmente um pecador, admite que é um pecador e pede a misericórdia de Deus, né? Então ele está o quê? Ele está se rebaixando, né? Prestando culto a Deus de uma forma em que ele não se exalta. Já o fariseu está se exaltando. Que é isso, que é aquilo, faz isso, faz aquilo, não sei o que, né? E o publicano, ele está se rebaixando. Nesses dois casos, qual é o, vamos dizer assim, o que se justificou? Publicano, né? O publicano se justificou. E que diz assim, ó, este desceu para a casa justificado, que foi o publicano. Então, aquele que se exaltar será rebaixado, que o se baixar será exaltado. Bom, com isso a gente conclui nossa segunda aula do programa 1 de unidade Estudo e Prática, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações para que a gente possa continuar com essa tarefa, tá? Muito obrigado a todos. Um bom dia, que assim seja e amém.